É no flow. Estamos iniciando mais um Vox Popcast e hoje vamos explorar um tema que mistura brilho digital e profundidade espiritual. A felicidade em HD e os ecos ancestrais que ainda ressoam na nossa vida. Vivemos em uma era onde conceitos antigos são reciclados e transformados em novas formas de arte e expressão. Mitologias se tornam filmes, arquétipos ganham vida em personagens de jogos e sabedorias espirituais aparecem em frases motivacionais nas redes sociais. Mas será que estamos apenas modernizando o passado ou perdendo sua essência? Em meio ao caos de informações e estímulos, como a arte pode ser uma verdadeira âncora? E também como os ecos de antigas tradições continuam a influenciar nossas escolhas e a nossa criatividade? Bom, vários questionamentos, né? E para mergulhar nesse tema, recebo 3 convidados incríveis aqui hoje. Vitor Hugo, instrutor de yoga e meditação, terapeuta vibracional e graduando em psicologia, que vai nos falar sobre como o digital e o espiritual podem se encontrar ou não. Um prazer ter você aqui novamente. Querida. Sempre bom estar aqui. Sinto-me em casa. Oh, com certeza. E vamos que vamos conversar sobre isso. Com certeza, já fizemos até um pré aqui, né? Vários já assuntos. Tá rolando já. E um prazer ter você aqui no nosso novo estúdio, né? Você foi com nós lá embaixo ainda, no nosso antigo estúdio. Isso aí. Então estamos aqui vibrando energias positivas nesse Vambora. Maravilha. Recebo aqui hoje também Mariana Soares, artista, cantautora e arte educadora, que transforma experiências em arte e conecta corpo e alma. Um prazer ter você aqui hoje. Prazer estar aqui. Estou aqui inaugurando minha presença hoje, minha primeira vez. Exatamente. E, né, Vitor Hugo já é uma prova disso, que todo mundo que vem aqui uma vez acaba, né, selando esse pacto aqui para voltar sempre. Tamo aí. Então tenho certeza que hoje vai ser muito maneiro. Tô curiosa. Muitos mistérios hoje. Bom, recebo aqui também Stephanie Girassol, artista visual, arte educadora, fotógrafa e poeta da vida. Um prazer ter você aqui hoje. Um grande prazer, obrigada, boa noite. Estamos aqui para filosofar bastante. Exatamente, eu adoro quando os temas são esses, porque eu já estou desde cedo filosofando e quero muito mais. Então você que está nos assistindo, prepare-se para uma conversa onde o caos digital encontra a calma espiritual e onde as vozes do passado ecoam no presente. Hoje eu estou muito filósofa aqui, muito profunda. Porque esse tipo de papo, né, é sempre bom a gente ter, porque a gente fica tão, vamos dizer assim, atolado com as coisas da vida, né? E também esse bombardeio digital que a gente sofre ali diariamente nas redes sociais, muita notícia, muita fofoca, muita coisa, a gente acaba não realmente pensando nessas questões, né, internas, né? Sim. Então é muito importante a gente ter esse momento aqui pra gente falar sobre isso. Sim, fazer esse mergulho. Não é? E, bom, já que eu comecei aqui falando sobre as redes sociais, uma coisa que a gente observa muito nesse meio digital é você sempre tem a necessidade de mostrar felicidade ali, né? Você sempre está ali muito bem, que você sempre está se divertindo. Os perrengues, né? Poucas pessoas postam. Então, eu acho que vou iniciar aqui com o nosso questionamento para a gente abrir nosso estilo pessoal. Para vocês, a felicidade é algo a ser alcançado ou é uma jornada a ser vivida? Começar com esse questionamento filosófico. Quem começa a brincar? Eu passaria para você primeiro. Tá bom, então. Jornada. É uma grande jornada mesmo, né? E eu acredito que, muito inspirado em Platão, que via a felicidade, né, como um lugar de desejo, né? Então, se você tem o desejo e ele é atendido, naturalmente você permanece desejante. Só que é bem bacana quando você olha também o desejo, e agora eu vou falar de um lugar que vem percebendo isso, quando você tem desejo de manter-se em constante felicidade, num estado elevado do próprio ser. Sim. E desse desejo, que eu acho que todos nós gostaríamos de estar bebendo naturalmente, diariamente. E o que a gente vê na rede social é uma imagem de felicidade. Eu acho que é muito sobre o que eu vou postar e pouco sobre o que eu estou vivendo. E o que acontece nessa cena? Eu acho que o convite da vida é para que a gente olhe para esse feed interno, digamos assim. Gostei. E esse feed interno que nos convida ao quê? A gente entender que muitas vezes, eu venho falando muito sobre isso nas redes sociais, né?
sobre como esse desejo, que é o nosso prazer que desejamos viver, né? É o prazer vivido, ele pode também comprometer o nosso prazer vindouro, porque a gente na rede social está nessa corrida para chegar lá, e como a gente não consegue permanecer aqui observando e repostando no nosso feed interno, recalculando a rota, nos revisitando diariamente, tendo nossos momentos de pausa, a gente muitas vezes faz com que os momentos felizes eles sejam caóticos, como você citou no início do programa. Por quê? Você pode ser uma pessoa alegre, motivada, entusiasmada, mas naturalmente você vai criar expectativas. Enquanto essas expectativas estão altas pelos caminhos do desejo, porque você não deseja, na verdade, ser feliz, você deseja que o todo esteja em constante felicidade. Então, quando suas expectativas elas estão altas e as suas emoções estão como um mar revolto, você não consegue enxergar a vida verdadeiramente como ela é, e é dali que extrai a maior felicidade, que é estar vivo. Olha. Então, para mim, é isso, né? É você conseguir baixar as expectativas, suspender as emoções, fazer essa compreensão melhor das suas emoções, expressá-las como você verdadeiramente é, gerenciá-las tranquilamente como se fosse uma navegação. E perceber a vida de um lugar que só você pode saber, né? Só você conhece, porque é sobre você. Por isso que eu acho interessante a visão platônica, mas eu não considero ela limitada. Com certeza Platão ele entendeu isso, que não era só o desejo pelo desejo no reino do Eros, que é o que a gente vive hoje. Eu acredito que era sustentar esse desejo de um lugar tão sincero, tão profundo, onde ele te motive a viver em constante desejo de permanecer com você, de permanecer nesse estado de felicidade. Incrível. Incrível. Isso me lembra muito nossa sessão de sound healing, por exemplo. Sim, você se conectando consigo mesmo lá, e eu lembro você falando assim, se imagina uma floresta onde você está ali sentindo a sua própria sensação. Eita, é isso aí. Foi isso aí. É por aí. E é isso, eu acho que além muito além do você querer mostrar, a felicidade que é estar vivo, né? E estar ali realmente aproveitando isso tudo ali, que é a dádiva da vida. Profundas e belas palavras. É isso aí. Isso me lembra, você falou, né, sobre as experiências com ele, essa coisa, se imagina na floresta para você ter uma conexão consigo mesmo. Parece que essa busca por felicidade é sempre um retorno também, né? Sim. Eu estou numa jornada indo, mas esse retorno é o que reforça, é esse trazer de volta, né, esse encontro com o eu. Exatamente. Essa sensação de vida. Tem um neurocientista, Antônio Damasio, ele fala que ele fala sobre a sensação, tem tipo 3 sentimentos. Os sentimentos primários, tristeza, alegria, os sentimentos secundários, que aí já é um pouco mais, o psicólogo pode falar, e o sentimento de fundo, que é a sensação de estar vivo. Caramba. E essa sensação é a base da nossa existência, e estão nos estados corporais. E aí é sempre esse retorno. Para onde que ele estava te direcionando nesse retorno para si mesmo? Para as sensações, né? Que estão no corpo. Com certeza. Que é pelo corpo que a gente percebe a vida, né? Até porque se você não dar valor à vida, né, e estar vivo, que felicidade que você vai ter? Exatamente. Se a felicidade se baseia no fato de você estar, né? Você está vivendo aquilo tudo ali plenamente. Então, E em que momentos na contemporaneidade a gente para sentir essa sensação? A sensação de estar vivo. Que parece uma coisinha. A gente sente o medo, a gente sente a tristeza, a gente sente raiva. a gente sente a ansiedade, né? Que tá aí hoje em dia, Sim. focando. E a consciência de estar vivo, de existir, o sentimento de existência. Que é muito, aí trazendo para os filósofos antigos, Epicuro falava da felicidade como essa simplicidade, como esse existir, né? E ele falava também do corpo. Eu sempre puxo pro corpo porque é o meu objeto de pesquisa. Certíssimo. Então, ele traz o corpo como uma extensão da alma. Então, se você está sentindo as sensações de prazer, e ele fala essas sensações de prazer como as simples coisas da vida, você também está alegrando sua alma, você também está trazendo sua alma
a existência, para a vida, né? No nosso episódio que a gente fez foi as impressões da alma, Sim. rolou esse questionamento, o que faz sua alma cantar, né? A Aham, gente rolou esse debate aqui, que é exatamente sobre isso, as coisas que te fazem se sentir completos, vamos dizer assim, né? Sim. Exato. Pensando no que vocês dois falaram agora, eu pensei muito nessa coisa do estado de presença, né? Porque às vezes os momentos que a gente está mais feliz, que a gente está mais pleno, são momentos que a gente não registra. A gente não tira foto, a gente não posta em rede social, né? E às vezes a gente fica até assim, meu Deus, não postei nenhuma foto de hoje e tal. Nem tirei, Porque a gente estava vivendo aquele momento, a gente estava em total estado de presença, a gente estava total ali vivendo aquele momento. Então eu acho que tem muito a ver com essa conexão que a gente tem conosco, com os outros que estão com a gente, né, nessa jornada. Né? A gente entender que a vida, ela é essa construção, né, de experiências que são experiências múltiplas. E às vezes a felicidade, ela vai existir nessa experiência, e muitas vezes a gente está buscando tanto a felicidade que a gente está deixando escapar as pequenas felicidades do dia a dia. Com certeza. Que são aqueles pequenos momentos felizes que a gente tem no dia, enquanto a gente está, meu Deus, eu preciso alcançar tal coisa, eu preciso fazer as metas, né, que muitas vezes é colocado pra gente, a gente perde aqueles pequenos momentos alegres, que é um sorriso de uma pessoa pra gente, um bom dia, né, você tá lá com saúde, você tomou um bom café, enfim, são os pequenos... Um papo maneiro, legal, com gente interessante. Então são as pequenas alegrias do dia a dia que a gente tem que entender que isso também como uma construção dessa jornada da vida, da felicidade. E a gente está inteiro. Eu acho que o que acontece muito hoje em dia, a gente não está, muitas vezes, presentes e inteiros nas nossas conexões, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, Sim. porque a gente está sempre pensando lá para frente. Está sempre pensando em outras coisas, no que eu tenho que fazer, né? Então, quando a gente está presente, conectado, a gente consegue, muitas vezes, perceber mais essas pequenas alegrias e felicidades do dia a dia. Não, com toda certeza. Inclusive, eu quero convidar quem está conectado, no caso, aqui com a gente hoje, a se manifestar sobre esse assunto e deixar seu ponto de vista, né? Já temos aqui a Denise Haddad. Boa noite, gente linda. Stephanie, amo. Moção aqui. Tem mais uma galera aqui assistindo, então se manifestem aí, né? Que a gente quer saber também o que vocês já acham sobre esse assunto. Algo também que me ocorreu enquanto eu estava pensando nesse episódio foi o seguinte: no meio digital, tudo é muito, vamos dizer assim, matemático, né? Então a gente tem ali os algoritmos, a gente sempre tenta alcançar algo matemático, algo lógico, enquanto a vida, a gente não tem não é assim, né? Tudo, não é entre uns e zeros, vamos dizer, né? Existe todo o mistério da vida. E, inclusive, quando a gente fala, né, sobre uma questão mais filosófica, assim, a gente meio que vai atingindo incertezas, né? O que é muito legal, porque a gente não tem certeza de tudo, e a gente questionar é a gente se manter vivo também. Sim. Eu acho que a gente está no momento que a rede social, né, todas as redes, é sempre muito pixels, promessas, né, tem sempre algum lugar para chegar, alguma outra aba para ir, né, e o que é mais interessante, que esse seria um ponto, que é um ponto também de negócios, é assim que funciona esse negócio, mas também tem um ponto positivo que a gente está conectado, né? Então, hoje a gente está aqui numa cena que lá atrás era uma roda e tinha uma fogueira no meio. Então, a gente está numa nova cena, né? Num novo corpo, mas de um lugar muito antigo. Então, estamos repetindo o passado? A gente está... Fala aí, Mariana, o que você acha? Reconfigurando, acho que é a palavra, é isso aí. Realmente, né? Nós estamos em roda. Em roda. Né? Então a gente realmente está repetindo. Aqui é a nossa fogueira, Quantos de nós estamos no Zoom, né? Que é também uma roda, né? Antes a rede social, ela era muito... Eu lembro, assim, vamos lá, corta para os anos 90. Pô, a nossa rede social era música, né? Você tava na rua e você via alguém com uma camisa de rap, gostava de rap, e aí você se identificava, você se conectava. Essa era a nossa rede social, o nosso algoritmo era pelo afeto, né? Então era um afeto, aquilo te afetava, te tocava, você conseguia olhar o outro como um outro você, e você se identificava e começava uma troca ali. Aí eu conheço fulano, liga pro orelhão da minha casa, então aí vai atender a tia da frente, mas só você falar que sou eu e tal. E é assim que funcionava.
Então, eu acho que é bacana a gente olhar para isso e ver como a gente também evoluiu e aproveitar essas ferramentas também Claro, com com uma boa certeza. intenção, senão não estaríamos aqui, né? Não é? Em rede nacional para todo o planeta. E outros planetas também, reza a E lenda, outros né? planetas aqui. Tem uma turma aqui, uma egrégora aqui. Tem, cara, tem. Eu acho que é válido essa modernização quando é por bons motivos, né? Claro que a gente, falando ali sobre toda a tecnologia, existem tecnologias que são utilizadas, né, para coisas mais obscuras. Porém, a tecnologia, na minha opinião, em sua boa forma, veio realmente para nos conectar, veio para trazer aprendizado, né? Agora indo lá pro lado ancestral. Se antes o aprendizado era passado ali de geração para geração, né? Antes do tempo da escrita era só ali verbalmente, depois foi escrevendo e tal. Agora a gente tem muito mais acesso à informação. Sim. Então isso é uma coisa muito importante, né? Ali, algo que a modernidade trouxe pra gente, né? Sim. A informação tá muito próxima a nós, né? Muito próximo. Mas aí que tal? O que a gente faz com essa informação? É. Eu acho que é isso, porque você falou, bem puxou lá os anos 90, os anos 2000, né? A gente na escola, a gente queria fazer uma pesquisa, não tinha Google, né? A gente ia lá, né, para Palácio da Cultura, Nossa! dar uma pesquisada nos livros, Corredor B na segunda prateleira. É desse jeito. Então, hoje em dia, o acesso à informação está muito maior, mas também a gente tem uma perda muito grande da qualidade dessa informação, porque o mundo está na palma das mãos. Mas muitas vezes o nosso acesso a essa qualidade de informação, a gente não sabe pesquisar. A gente não sabe como chegar numa informação. A gente tem muita fake news rolando também sobre vários assuntos. Então, muitas vezes a gente não sabe a origem das coisas, a gente pesquisa de fontes que não são confiáveis. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades, mas a gente tem também muitas coisas atrapalhando as possibilidades. Então a gente tem que ter, tipo assim, uma curadoria muito, uma maturidade muito grande de como a gente pesquisa, de como a gente usa a tecnologia, né? Com toda A gente agora com as inteligências artificiais aí chegando aí, né? Tomando cada vez mais. Eu tenho um pouco de medo, gente, da inteligência artificial. Um pouco de Seremos medo. dominados pelas máquinas, né? Já tô avisando faz tempo aqui pra você. E eu acho que também com esse tanto de informação, tanto de estímulo, a gente perde também a nossa capacidade de se aprofundar nas coisas. Pois é. A nossa atenção, nossa atenção tá muito dividida. Não consegue fazer uma leitura mais, né? E aí, e o momento de aprofundamento nas coisas é o momento também que a gente se abre ali para escuta daquilo. O que aquilo quer me dizer? A gente não tem tempo, é uma informação aqui e ali. É o celular toda hora. A gente estava até lendo um artigo esses dias, né, Stephanie, numa prática que a gente dá, e a gente estava falando sobre o invisível e o visível. Parece que nesse momento também a gente é formado de visível e invisível, mas quando as coisas são trazidas para o visível o tempo inteiro, a gente perde a profundidade do invisível, que é o que sustenta o visível. Sim. Que são aquelas experiências que a gente tem, né, com a vida, com as experiências estéticas, enfim, no dia a dia, e que muitas vezes esse é o invisível, é a nossa experiência, aquilo que está dentro da gente. Quando a gente traz isso para o visível, né, perde um pouco, vamos dizer assim, né, do mistério. Sim, A gente tenta dar significado às coisas, a gente tenta traduzir, a gente perde um pouquinho desse mistério. Então, esse invisível, muitas vezes, a gente está nessa correria, como ela falou, né, esse monte de informação que a gente tem, a gente perde a esfera do invisível, porque a gente está dando significado o tempo inteiro a tudo. Então, a gente não tem esse tempo de aprofundar, de ficar ali no invisível, de pensando na experiência que a gente teve ali, né, maturando isso dentro da gente, porque a gente está tendo o tempo todo necessidade de dar significado. Agora, um questionamento, por exemplo. Esse invisível poderia englobar a imaginação, por exemplo? Por exemplo, se eu estou lendo um livro, eu estou imaginando toda a cena rolando na minha mente. Mas à medida que eu já vejo uma adaptação, um filme, eu já estou tendo informação toda ali. Eu não estou refletindo sobre... Não estou imaginando uma batalha acontecendo, não estou imaginando o rosto dos personagens, né? Isso, por exemplo... Eu, quando era jovem, era muito leitora, né? Lia bastante e tal, e agora eu tenho grande dificuldade pra ler. Quando eu leio, eu acho maneiro. Nossa, que legal, eu tô lendo um livro agora, Stephen King, no terror, lá, um monte de coisa rolando, e eu consigo imaginar perfeitamente. Só que aí você meio que se perde, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, eu tenho que fazer uma arte, tenho que editar um vídeo, aí pronto, fui pro celular e acabou a história. Acabou. No feed, a gente tá vendo o feed, às vezes eu leio uma coisa muito legal, eu tenho uma postagem, mas quando eu mexo um pouquinho para baixo, aquela outra informação acabou com aquele momento que eu tava tendo com aquele post legal, sabe?
A nossa perda de atenção tá muito rápida. Até esquece, né? O que eu tô vendo? Meu Deus. E às vezes eu volto. Só que Sim. quando eu volto, às vezes o feed já atualizou. Nossa, Aí eu perdi. Sim, sim. Onde que tá? agora eu tiro um print se você veja uma coisa interessante. Que isso acontece direto comigo. Tira o perco, print. já era. Aí descobri que tem como salvar. Uma pessoa Isso aí, ó. A que pessoa nasceu 30 na mais. época, né? Tem como salvar ali agora. Sim. É, mas eu salvo e esqueço de ver. Eu esqueci Eu do também, salvar. eu melhor também. deixar. Eu na vida salvo. Eu não sabia Tem onde lá a vinha, pasta porque eu salvo com salvava. 300 mil Sim. referências que você nunca mais vai olhar. Sabe tem o que me vem? É como se a gente vivesse só sobre o efeito do que é interessante. Porque tudo é muito interessante. Né? E aí, o que a gente salva é o que é relevante. Mas começa a ficar desinteressante que até para você revisitar o que você salvou, você tem que se organizar, pô. Você tem que estar na atenção. E mesmo sua intenção, ela sendo clara de você ir lá e revisitar o que você salvou, ainda assim não é determinante. Porque não tem essas experiências que você falou. Então, o que era interessante, tá, você lá passando, aí se tornou relevante quando você parou. Tem uma potencialidade de ser, mas ainda não é quando você printa, de ser determinante. Eu posso extrair um conteúdo daqui e tal, mas se perde mesmo assim. Porque eu acredito que você não teve a experiência da criatividade, que a criatividade é você dar esse espaço para você olhar para aquele momento daquele post e você solta aquele post. Eu acho que é a hora que você desliga o Instagram, desconectar. Aí você vai se conectar com o que te conectou o post. Sabe? E aí você tá num lugar criativo. Porque a gente não tá vivendo na criatividade. O ChatGPT faz, sei o que, sempre tem uma coisinha. Uma ferramenta, um aplicativo novo. Então, às vezes eu penso muito sobre isso, né? Eu venho fazendo uns treinos, assim, sabe? Aplicando na vida. Aí eu me desconecto, eu posto e me afasto do celular, só olho outro dia. Porque, assim, né? Você vai ficar ali querendo saber se comentário, se teve um feedback e tal, não sei o quê. E aí eu vim me questionando, mas qual o sentido disso aqui, dessa ferramenta? Né? Voltando para a fogueira, então tipo assim, eu sou o que põe a lenha na fogueira, eu sou o que faz, né, mantém a fogueira acesa, mas a fogueira apaga. Como a gente lida com isso? Como a gente lida com isso? Quando o Stories virou, né? E aí é a grande dança, né, dos filósofos, né? Ou você vive no reino do Eros, de Platão, eternamente desejando o próximo Stories, porque o algoritmo ele vai te dizer que agora ele está evoluindo, tem uma nova atualização, uma nova forma, e aí vai ter sempre um mentor dizendo para você que agora não é a fórmula 6 em 7, agora tem outro método totalmente diferente, é só você clicar aqui no Saiba Mais, eu te desloco para a segunda página, pá. E aí você vai para Aristóteles, que vai falar assim, você precisa ter alegria com o que você tem, com o que você já tem. E eu ando pensando muito na aceitação. E para mim esses dias foi libertador quando eu falei, eu aceito que eu não dou conta. Eu não dou conta. E aí aquilo. Mas a chama permanece acesa. A chama permanece. É essa chama que importa. Não, muito interessante. Olha só, tem um comentário aqui, ó. O Thiago Souza mandou. Passado ampara o presente, futuro é de quem lembrou. L.A. Simas lançou aqui uma parada. Pode repetir, por favor? Será que ele tem um ascendente sagitário? Passado ampara o presente, futuro é de quem lembrou. Lançou o questionamento aqui. Futuro é de quem lembrou. Eu acredito que ele esteja querendo dizer o seguinte. O passado é esse tempo que acabou de passar, quando estávamos falando de Epicuro, Platão, você citou o momento que a pessoa tem experiência, né? Então, esse tempo passou. Eu acredito que quando o futuro ele traz, né? Que você é o que você lembra, né? Eu acredito que é quando você consegue ter uma visão, uma direção do que você quer. E isso te encaixa no presente. Porque se você está buscando, por exemplo, fazer um trabalho de pesquisa e a rede social te distrai, você sabe que ali a rede social ela está no futuro. Ela não está no presente.
O que está no presente é o seu objetivo de fazer a sua pesquisa. Então, desde o momento que você se distrai, ela passa a estar no futuro, porque você passará um tempo ali de dedicação e aquilo vai te deslocar para outra cena, com uma outra narrativa, com uma outra perspectiva, fazendo você até, às vezes, questionar o que você já estava fazendo no momento presente. Então, acho que ele quer dizer isso, que o futuro é essa lembrança de que você está no presente. E é importante que você saiba muito bem o que você quer do futuro, sem se identificar com o passado. Senão o passado ele passa a viver no presente com você e você não consegue enxergar o futuro. E não vive o presente. E não vive o presente. Entendeu? Agora eu vou lançar um questionamento aqui pra vocês sobre essa questão aí. Por exemplo, eu tô aqui nos meus estudos, mas eu tô pensando numa rede social que eu possivelmente irei entrar e me distrair e tal. Só que o que eu acho, assim, dessa questão da rede social também? É até uma conexão aí com o passado novamente, é tudo muito conectado. Essa questão da busca humana pela imortalidade também. Quer dizer, se antes, pô, eu queria ser um herói, eu queria ser um grande caçador ali, eu queria ser imortalizado na minha tribo, onde for. Hoje as pessoas querem ser imortalizadas na internet. Querem ser imortalizadas na rede social, quer fazer sucesso. Pô, eu tenho 2 milhões de seguidores. Eu acho que tem uma conexão nisso aí. O que vocês acham sobre esse assunto? Eu penso, essa coisa da imortalidade, eu penso que a ideia de imortalidade, a ideia de finitude é justamente o que nos traz para a presença, nos traz para viver a vida de fato. Então, se eu estou focado numa imortalidade, eu já não estou no presente, eu já saí dessa proposta de vida. Eu acho que tem muito a ver, muita gente fala, né, do nosso ego. A gente querer se imortalizar é muito do ego também, né? Que antes tinha a questão da imortalidade, do nome, do legado. Hoje em dia tá tendo a imortalidade do corpo também, né? As pessoas querem, sei lá, congelar, tem toda uma tecnologia hoje que, sei lá, a pessoa vai acordar daqui a um tempo, numa cápsula. Né? Parada. Daqui a não sei quantos mil anos, voltar pro mesmo corpo, né? Eu não lembro agora o nome, mas tem é tipo um documentário na Netflix sobre isso. Um cara que ele tá fazendo todo um trabalho para ele se manter imortal. Eu fiquei sabendo que tá rolando já essa parada aí. Tem a parada da consciência também, né? De você. É isso aí. A sua consciência também ficar, de certa forma, ali imortal. Sim. Outra série, Cassandras. Ah, sim, feliz. Doideira. Essa série é assustadora. É a consciência de Cassandra que fica lá. Quem já assistiu aí. Mas a gente pensar, nossa consciência imortal, a gente, né, ali voltar para um outro corpo, sei lá, um avatar. É muito louco. É muito louco isso, gente. A gente, como você falou, né, essa noção de finitude faz com que a gente esteja presente, queira viver a vida, a gente entenda o momento. Agora, quando a gente é infinito, quando a gente não tem tempo, a nossa consciência vai ficar infinitamente ali, em outros corpos, em outros... É muito estranho e isso me traz muito para a questão da ficção científica, né? Que sempre tem essa relação e tipo assim, é o que é disseminado, né? Que a ficção científica, ela traz várias teorias ali, né? Tanto é que coisas, filmes do passado aí de ficção, hoje em dia já tá rolando, né, as coisas. Meio que prevê um possível futuro, vamos dizer assim. E a gente vê muito isso, essa questão tanto da inteligência artificial, que tá acontecendo, dominação pelas máquinas talvez vai rolar, e a gente vamos ver. A gente noticia quando estiver acontecendo. Mas essa questão de realmente colocar a consciência da pessoa numa máquina, né? O que é essa consciência, né? Será que se estamos sempre atrelados ao nosso próprio corpo, ou será que seria possível, de repente, isso acontecer? Isso é uma coisa que me causa muita curiosidade, assim, né? Se nós somos apenas isso, nós somos apenas pensamento, ou se nós estamos tão intrinsecamente conectados ao nosso corpo que não seria possível isso. Muita reflexão hoje rolou aqui. Vou falar um pouco sobre isso. Seria bom você trazer alguma coisa relacionada ao corpo. São várias teorias, né? Para a psicologia junguiana, o ego é o centro da consciência. Então, se o ego é o centro da consciência, ele é um regulador, é como um pêndulo, né? Ele está ali regulando. Aí ele regula o teu inconsciente pessoal e a parte do inconsciente coletivo que te afetou.
afetou a sua subjetividade. Né? E ali você vai ter todo o seu sistema de crenças e tudo mais, beleza. Só que essa consciência, né, a gente entende que é o teu ser essência, o teu ser consciência. Quando Jung entendeu isso, né, no pensamento junguiano, quando ele fez todas as pesquisas, as viagens, né, bebeu de muitas tradições, ele foi percebendo que o processo de individuação que ele falava tanto, ele não tem uma finitude. Então, ele não é um objetivo a ser concluído, né? Não é uma meta a ser batida. Você não tem que perseguir isso. Porém, ele é o processo, o elo sagrado de nossas vidas. Se a gente começar a falar aqui de um lugar apenas científico, olha, não dá bom. Porque você precisa ter alguma parte de você que tem algum tipo na verdade, você não precisa ter, isso já está em nós, né? Que nos faz religar com um mistério, que você pode dar um nome, qualquer nome, mas vai te lançar para o existencial, para o essencial, e eu acredito que a consciência ela esteja falando desse lugar. E se ela fala de um lugar onde tem o eu e o algo segundo, né, você não tem como dar continuidade a algo que está para além de você. Né? É um retorno a esse lar e essa constatação. E todas essas teorias, né, que elas estão presentes hoje, e elas são importantes que a gente converse sobre elas também, eu acredito que elas sejam uma necessidade de atendimento imediato de um vazio existencial que ele só será tratado, e agora rola a bola para Mariana, se a gente voltar para o corpo. Verdade. Para aonde a gente sente. Porque aqui pelo menos no ocidental, porque esse assunto é do ocidental. Ele não está no oriental, ele é aqui, aonde a gente vive na cabeça. Sim. Então, quando a gente vive muito na cabeça e não dá espaço para o sentir, porque o sentir é curar, e curar nunca será interessante, a gente precisa ter uma conexão com esse corpo, que ele não é um corpo atlético, que ele não é um corpo performático, com ele não é um corpo que tem que chegar em algum lugar, que ele não é um corpo que está sob o efeito de uma cognição social que diz que você tem que ser forte, que você tem que ser veloz, que você ainda não tem o que todo mundo tem. Então você tem que correr, você tem que dorme cedo e acorda tarde, dorme tarde e acorda cedo. Ele não está a serviço dessa cognição social, ele está a serviço de algo maior, né? que transcende também, mesmo que esteja aterrado aqui, mas transcende também pelos caminhos do sentir, da percepção, dos humores, dos afetos, das paixões, do sentir. E que expressa o que já está impresso na alma, que a ciência não vai explicar. Um corpo interno. Incrível! É isso que você está falando de um corpo interno, né? Que Exato, a gente tem trabalhado um corpo também. interno, Esse pode corpo crer. invisível. E é esse corpo interno que revela a gente mesmo. E quem está disposto a ouvir esse revelar do corpo, que é só através desse desvelar da alma também. Exatamente. A gente está fugindo disso. E Sim. quer Não, comentar? só que é invisível mas é um caminho indivisível. Porque é indivisível. Não tem como. Não tem como. Então, Não tem pra onde correr. dizer que a gente é só mente ou é só corpo, não tem como. A gente é essa integração. Só que a gente, como sociedade racional ocidental, a gente separou, trouxe para a racionalidade, o penso, logo existo, Sim. o sentir foi deixado de escanteio, só que a gente viu que não está funcionando. Então a gente precisa voltar para esse sentir. Como a gente volta para esse sentir? Como a gente sai dessa linearidade? Eu vejo muito o caminho do corpo, esse caminho do sentir, que o Dezê está falando. E aí a gente entra também no camarada, que acho que é importante a gente trazer para essa conversa, que é o Byung-Chul Han, que vai entender a sociedade atual. E ele fala que a gente está vivendo vários desaparecimentos. Ele fala primeiro o desaparecimento da alteridade,
é quando eu me deixo afetar pelo outro, e desse afetar pelo outro, da troca com o outro, da estranheza com o outro, que surge o que eles chamam de reações imunológicas. É como se a gente criasse anticorpos, se a gente criasse mundos dentro da gente, outras possibilidades de vida. E nessa sociedade atual, isso também está fazendo falta. O desaparecimento desse encontro com o outro que modifica a gente. E ele fala do desaparecimento da realidade. Porque se a gente for olhar para a realidade, a gente vai ver, inclusive, os afetos que doem também. A gente quer lidar com os afetos bons, com os sentimentos bons. Só que são as fricções com o mundo que modificam a gente, que transformam a gente. Você acha que esse evitar, né, seria tipo isso, eu vou evitar conflitos, eu vou viver aqui numa bolha eternamente, eu vou evitar tudo que é diferente de mim, tudo que me causa estranheza? Seria isso? Querer evitar tudo assim? Porque ele fala, inclusive, que a gente está num momento de muita positividade, um excesso de positividade. Positividade tóxica. Coisa. E é por isso que está dando o burnout, a depressão, porque a gente está queimando tanto esse eu que a gente tá vivendo esse colapso. É a negatividade, a positividade é ótima, maravilhosa, é a felicidade, o prazer, mas a negatividade também revela coisas e nos dá a possibilidade de mudança, de construir novos mundos, de encontrar novas versões de mim. Se eu não saio... A gente só cria coisas quando a gente está ensaiando. Só não, porque essa palavra só é muito ruim, mas a gente geralmente cria coisas. Criatividade, por exemplo, a gente fala muito isso. Criatividade é a capacidade de solucionar problemas, né? De uma forma bem menos poética, que eu não gosto tanto. Sim. Mas a gente cria coisas quando existe um problema. Sim, como que eu vou me recriar se eu estou negando a negatividade, se eu estou negando o que tem ali em mim que precisa ser ajustado? Aí a gente fica nessa positividade para sempre, a gente nega a realidade. Aí a gente cria, o que talvez daqui a um ano possa ser até processada, a gente cria bebê reborn, por exemplo. Gente. Eu não quero lidar com o Mariana tocou, ela tava quietinha. Eu tava querendo muito falar de Cara, que isso? Vamos falar dos bebê reborn. Vamos ter que falar da Baby Reborn, cara, porque assim... É uma forma de não lidar com a negatividade humana. Eu não vou trocar o xixi, o cocô no meu bebê, eu não vou lidar com a rejeição de um filho. Ele não vai chorar, né? Ele vai chorar. Tá só Da culpa do ali. errado como mãe, né? Errado. Cara, é muita coisa. Pra mim, o único Baby Reborn aceitável é meu Baby Yoda. Ele, pra mim, tá de boa. Mas você vai levar ele no hospital, ele já transcendeu o ego. Pra ir uma navezinha pra ir no hospital espacial. Júlia, você me permite fazer uma pergunta pra Com Stephanie? toda certeza. Stephanie, a gente está falando muito sobre isso e me veio muito, como você é fotógrafa, como você consegue enxergar tamanha identificação, muitas vezes no ensaio fotográfico, da persona nas pessoas? Porque quando a Mariana começou a falar a relação de se reconectar com o corpo, né, dessa parte que é negativa, né, olhar para encontrar positividade no que é considerado negatividade, porque de alguma forma você extrai um aprendizado, se você olha, né? E isso na fotografia, porque as pessoas elas vão prontas para elas expressarem o que elas querem que se retrate na fotografia, que seja retratado. É uma performance, né? Então, eu converso muito com as pessoas que me procuram para ensaios, assim, né, fotográficos, ou para qualquer tipo de trabalho, né? Eu já fotografei você, já fotografei você, enfim, Sim. já fotografei vocês em vários momentos. Mas, assim, eu procuro me conectar com a pessoa. Me conectando com a pessoa, eu procuro entendê-la e tentar tirá-la do raso. Porque, assim, as pessoas, elas têm uma tendência à performance. Eu quero ficar bonito na foto. Tipo, me diz a pose aí. Me diz a pose e tal. Então, você desconstruir, a pessoa entender que a gestualidade dela é bonita, né? Entender que ela tem um jeito de ser, um jeito de se posicionar e que isso é bonito. E aí eu sempre, nessa conversa com eles, eu falo assim, qual é o lugar que faz sentido pra você? Não procura um lugar só que é bonito, não. Eu quero tirar foto na praia, mas a praia faz sentido pra você? Você tem conexão com a praia?
que às vezes a pessoa nem gosta de mar, mas ela quer fotografar. nadar. Ela quer fotografar Pois na é. praia porque a praia é bonita, mas ela não gosta do mar, ela não entra na água, entendeu? Então não tem sentido nenhum. Então eu acho que vai muito Massa. disso. As pessoas, elas querem, que a gente está falando do início, da felicidade, né? Da performance. As pessoas querem parecer bonitas, as pessoas querem exalar uma felicidade que muitas vezes não condiz com a realidade. E tem outras felicidades, outros encontros ali consigo que precisam ser feitos, e aí vem a fotografia terapêutica, e vem também legal. outros sentidos de que é esse encontro consigo. Então eu vou me descobrir e eu vou revelar a minha beleza, que às vezes a gente nem sabe que tem, a gente não enxerga. Bonito isso. Às vezes eu tiro uma foto lindíssima de uma pessoa e falo assim, cara, essa foto ficou linda. A pessoa, ai, mas o meu rosto ficou não sei o que, não sei o que. Ninguém tá vendo isso, só a pessoa, porque é autocrítica. Eu tenho essa- Ela tá vendo só, né? Mas às vezes você fez uma expressão ali que foi uma expressão muito real, muito verdadeira. Então, eu acho que é mais a pessoa encontra. É tipo um autoconhecimento mesmo, né? É um encontro consigo. Sim. E eu acho que isso falta muito. E hoje em dia a gente vive nesse mundo da performance, das imagens, parecer lindo, de tudo parecer perfeito, né? Tem uma venda muito grande na internet disso, nas redes sociais, né? As pessoas vendem vidas perfeitas, né? Elas acordam de manhã e aí elas vão pra academia e aí trabalham e aí, sei lá, tem tempo de fazer mil coisas. E aí você olha aquela realidade, você tá lá na sua casa assistindo aquilo ali e você fala assim, meu Deus, por que eu não sou assim? Por que essa não é a minha vida? Entendeu? Então, essa comparação adoece a gente. A gente precisa entender que nós somos únicos e diferentes. E cada um tem uma experiência com a vida. Com certeza. Sim. A gente está falando, ela falou da positividade, né? Que Byung-Chul Han traz no livro dele, Sociedade do Cansaço. Essa positividade falsa. Não é a gratidão verdadeira das pequenas coisas da vida, mas essa positividade falsa, de que você você tem que engolir tudo, entendeu? Com um sorriso no rosto. Não, cara, você tem que sofrer, você tá doendo, dói, você tem luto, Não sofre. pode negar isso, né? Não pode negar isso. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente adoece. Por quê? Porque a gente não quer aparecer, a gente não quer viver o luto, a gente não quer viver a dor, a gente quer parecer estar bem o tempo inteiro, né? Fazer mil coisas. Eu quero ir pra academia, eu quero trabalhar, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero não sei o quê, cozinhar, eu quero não sei o quê. Entendeu? E eu quero estar feliz fazendo tudo isso. E aí a gente não tem tempo do invisível. Sim. Né? A gente exala uma positividade tóxica. Né? A gente não tem tempo de se auto-refletir. Esse lance me faz muito pensar naquelas frases motivacionais, né? Todo dia uma frase motivacional, mas tem dia que você não tá motivado, cara. Tem dia que você quer continuar na cama dormindo, você não tá E afim de tudo fazer bem, nada, né? Tudo bem, não tá afim de falar com ninguém, e, tipo assim, tranquilo, tem que respeitar o seu momento, né? Eu acho muito interessante quando você falou da singularidade de cada um, né? Como uma pessoa se expressa na fotografia. E, por exemplo, aqui é um local onde eu vejo várias singularidades que são maravilhosas de cada um. Porque aqui eu recebo muitos artistas, né? Assim como vocês, assim, maravilhosos. E cada um tem o seu estilo pessoal. E é muito importante a gente exaltar isso. Porque, principalmente com o público nerd, né? Como foi uma experiência minha quando eu era jovem, existe meio aquele rótulo, essa pessoa é estranha, essa pessoa gosta disso, né? E foi algo que eu observei na minha vida, assim, e depois eu vi que não era isso, né? Mas quando você é jovem, você ouve esse tipo de coisa, você fica, né, meio chocado, será mesmo? E a gente tem que perceber que não existe isso. É a sua singularidade, que é tão bela, né? E tão legal, e tão aceitável, maravilhosa quanto cada uma, né? Eu acho que eu achei muito interessante esse lance que você trouxe pra fotografia, que realmente é uma verdade. Não adianta você, faz a pose aqui, você faz uma pose que fica toda dura, né? Porque não é seu estilo. O seu corpo, né, não tá familiarizado com essa pose. É porque é uma pose. Não é assim, você não faz assim, Você não virando rostinho, Oi, tudo né? bem? Olha, sabe por que eu te perguntei isso também? Porque essa semana, essa coisa de rede social, de querer empreender nisso, tem hora que é osso. É necessário, tem muita dificuldade. Essa semana me aparece um aplicativo que resolveu o problema da foto, né? Tem um aplicativo que resolve o problema do vídeo, esse resolve o problema da foto. Você sobe várias fotos suas, a inteligência artificial capta a sua imagem e ela te coloca onde você quiser. Se você quiser estar num lugar paradisíaco, no meio da neve, ela te coloca. E aí eu me fiz essa pergunta, mas eu não quero estar na neve.
eu quero estar onde eu quero estar. Eu quero estar numa rua do centro, no meio da rua, fazendo uma foto ali. Porque vai me lembrar da época do skate e tudo mais. Isso ela não pode me dar. Porque isso está relacionado às minhas memórias a longo prazo. A não ser mais, a não querer ser especial, a aceitar que eu sou único na negatividade e na positividade. Né? E aí me confrontou, porque eu falei, não, mas aí eu pensei, mas eu vou ganhar tempo com isso, né? Isso vai ser, né, e tal. Só que aí depois é a hora que a gente começa a perceber que a gente é estranho. Com muito orgulho, a gente é estranho. E aí vem hoje se fala muito, você precisa ganhar autoridade na internet. E a pior crença é a crença de autoridade. Porque a crença de autoridade é quando você precisa da validação do outro. E aí dói. Porque isso vai bagunçar o teu esquema cognitivo todo. Porque se você, digamos, que na minha percepção, o brasileiro ele tem uma crença muito grande de escassez. Uma crença de merecimento. E aí você tem, qual o nome, aquele bordão mesmo? Sou brasileiro, não desisto nunca. Aí você tem esse bordão, e aí você olha para o esquema cognitivo desse bordão. Se eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, eu tô no arquétipo ali do lutador, do guerreiro, da guerreira, né? Eu saio de casa com uma armadura, né? O meu corpo é armado, né? Porque eu estou na luta. E aí, qual é a minha expectativa? Permanecer vivo. Eu não vou existir em paz, porque quem existe em paz é o povo lá do Oriente. Eu vou existir lutando. E se a minha expectativa é essa, naturalmente o meu comportamento ele é de embate. E então, num diálogo, numa troca, eu não estou disponível para uma escuta afetiva, porque eu não tenho tempo. Eu não estou nem aí para uma fala correta, porque quem é você? Você não é especial. Quantos seguidores você tem? Né? Eu não conheço você. Então, a gente vai vivendo nessa cena. Só que aí, aonde está o problema? Porque se o meu comportamento é esse comportamento desse guerreiro, dessa guerreira que está ferido, que está ferida, naturalmente eu continuo validando essa crença. Então, quando vem para mim um aplicativo que vai resolver o meu problema, é claro que eu vou virar para mim e dizer, poxa, você merece isso. Só que essa vitória não faz com que eu vença a mim mesmo. Ela me coloca numa outra guerra, que é a guerra de manter-me aceso ali na rede social, acontecendo, né? Fortalecendo ali uma autoimagem criada por mim, que vende, que dá certo, que emplaca, que vai viralizar. Então eu entro numa outra guerra, porque eu não me sinto merecedor, por exemplo, de não querer fazer essa bagaça, de não querer mexer nisso agora, de querer experimentar o meu ensaio fotográfico com as minhas memórias de infância. Então, assim, é uma constante guerra, uma constante batalha. E aí que entra essa parte do corpo e também a parte da arte de forma geral, porque é sobre isso, a gente não extravasa, né? Então, como a gente não extravasa, o nosso sorriso é de canto. Eu estava falando hoje com uma amiga minha, aí eu falei, você já reparou que tem uma melodia para gargalhada? Ela disse, não acredita. Eu falei, claro que tem uma melodia para gargalhada, cara. Quando você vai dar uma gargalhada, você está assim... É isso. Você não vai... Você não faz isso. Você não oitava a sua gargalhada. Você fica ali, entendeu? É atonal a sua gargalhada, porque ela precisa ser aceita. E aí, mais uma vez, eu não me sinto merecedora de uma gargalhada, eu não me sinto merecedora de não estar no Instagram, de não postar no Instagram, eu não me sinto merecedora de não ter mais um aplicativo no meu celular que vai tomar todo o meu tempo, tirando a minha atenção, a minha intenção para o meu corpo. São vários questionamentos aí. Eu acho que toda essa questão de você achar que você merece é bem complicada, né? É uma coisa ali que realmente a psicologia tem que trabalhar muito com isso pra gente realmente sentir, né, que pode fazer as coisas
sem culpa também, vamos dizer assim, né? Porque, só para terminar, porque o que a gente acha que a gente é merecedor é a ilusão. É isso que eu dei esse giro todo, porque é isso. Você se acha merecedor da ilusão. Da evolução do algoritmo, e você ainda não postou, porque agora são 3 por dia. 12 stories, 1 Reels e sei lá, não sei mais. E tem um horário, né? E tem um horário. Você é merecedor dessa condição. E o seu pensamento automático vai ficar toda hora dizendo assim, tipo assim, caraca, poxa, eu não estou conseguindo. Não, mas é porque aquele mentor, sei lá, eu não senti firmeza nele. Agora, mas tem um cara que ele fala, cara, que não sei o quê. E vai resolver os problemas daqui agora. Então é isso. Bom, quero, depois dessa reflexão aqui, mandar um salve aqui pra galera que está nos assistindo. Cristiane Sheila falou: boa noite, primeira vez por aqui no Vox Podcast, adorando o bate-papo. Um beijo especial para a maravilhosa Mariana Soares. Vou dar um beijinho aqui pra você. E seja bem-vinda aqui no Vox também. Mariana, inclusive, quando quiser mostrar seus dotes, estamos aí. Eu vou oferecer uma música pra Aí, ó. Cris. Pode ficar à vontade. Zé Martins mandou um boa noite também. Tonei Pareira mandou boa noite aqui também. Bom, você falou ali do arquétipo, né? Iniciou esse papo. E queria trazer um pouco aqui da situação, porque falando sobre a questão da ancestralidade, a gente tem vários mitos e arquétipos e várias coisas do passado que estão hoje na cultura pop, né? A gente não poderia deixar de falar. Aqui a gente, inclusive, tem vários. Eu quero iniciar falando sobre um que eu achei muito interessante na pesquisa, que é sobre Matrix. Né? Matrix. Que eu observei que na filosofia e religião maia ou maiá refere-se ao véu de ilusão através da qual vemos a realidade, né? Impedindo-nos de perceber a verdade fundamental do universo. A ideia de que o mundo que percebemos é uma manifestação ilusória, uma sombra da realidade subjacente, que é a unidade e a eternidade, que é exatamente do que se trata o filme Matrix, né? Que você vive em outra realidade ali, meio com um véu nos seus olhos, você não consegue se libertar, e você vive uma grande mentira, uma grande ilusão, né? Enquanto o seu eu verdadeiro está aprisionado. E no caso de Matrix, servindo de alimento para as máquinas. Né? Vou iniciar aqui trazendo essa... Uau! A gente está vivendo muito em Maia ultimamente. Maia é viver servindo a ilusão, achando que a ilusão é uma verdade. No caso, é sobre o filme Matrix, né? E nós estamos também na Matrix, né? Então, tem uma parte do filme que é bacana, que é o oráculo. E a gente perdeu, falando de ancestralidade, de arquétipo, a nossa relação com a expressão. Eu vou falar de um lugar muito particular, que é, para mim, a expressão do amor divino, que é a natureza. E você percebe no filme que ele vai até o oráculo não vai até ele. Sim. Ele vai até o oráculo. E hoje, aonde estão os oráculos? Se a gente acorda e não olha nem para o céu. E ali tem um grande oráculo, tem uma imensidão ali. As nuvens conversando com você, o vento que toca a tua pele, são tudo oráculo. Né? Então, quando ele vai até o oráculo e ele tem lá a revelação, o que se desvela é a humanidade dele. E aí que vem a força arquetípica que atua dentro de nós, onde a gente não mais se diverte. A gente se diverte, mas a gente não se apega ao meme. Porque o meme... por trás do meme tem um arquétipo. Por exemplo, o meme aquele que ficou famoso da Nazaré. Atrás daquele meme tem uma vilã. E aonde está a força arquetípica ali atuando naquele arquétipo da vilã, que é o arquétipo da sombra, né, que é o que incomoda, que é o que é negativo. Está ali um oráculo que desvela para você o que só você pode encontrar, que você tem que ir na direção disso. E aí você faz de um meme, porque você está em Maia, né? Você vai fazer meme, você está em Maia. Você vai criando ilusões. Você vai criando ilusões, você vai fazendo piada, porque na verdade você também é manipulador. Porque você também tem uma sombra, igual a Nazaré, por isso que ela estourou.
porque ela fala da nossa sombra, ela ativa a nossa sombra. Nosso lado maquiavélico, vilão, né? Nosso lado que muitas vezes tem inclinações passivo-agressivas, como mecanismo de defesa muitas vezes, para se proteger, porque um corpo vindo de muitos eventos traumáticos, naturalmente ele vai encontrar maneiras de sobreviver nas relações. Então eu acredito que os arquétipos de hoje, eles estão disfarçados, né? Porque o CEO da empresa, que é o imperador do passado, caiu, porque a mulherada aí tem vários CEOs aí. E aí, como é que faz para a cabeça daquele homem hétero top? Porque ele traz na memória, ele recebe, né, da memória da nossa humanidade, através do inconsciente coletivo, a força arquetípica de imperador, e aí ele tem uma personalidade, uma motivação para exercer essa função e tudo mais. Só que agora ele precisa olhar para aquele feminino que está fora, que olha para ele dentro e fala assim, olha, não tem diferença entre eu e você. A gente consegue fazer isso também. E aí ele é confrontado com um arquétipo, que é o arquétipo hoje que está atuando em todos os lugares, e ele é o arquétipo que precisa, na minha percepção, de uma atenção, falando aqui da esfera masculina, que é o arquétipo de ânima, que Jung trouxe como um princípio feminino que existe em cada homem, independente de gênero. E esse arquétipo de ânima, se você abre um pouco mais e você vai para as tradições taoístas, Yin Yang, você vai para todas as tradições que falam do feminino e masculino, e você vai ver que o problema da humanidade está no feminino. Porque não olhamos para o sentir, não olhamos para o feminino, maltratamos a natureza. A gente não chega na natureza, a gente respeita aquele lugar como um lugar sagrado porque nos nutre. Não, a gente bota som alto, a gente faz barulho, a gente joga lixo, a gente é agitado. E aí, o que acontece? Aí, lógico, numa visualização com Saul Nihiri, eu vou te levar para onde? Para a grande mãe, para a natureza. Eu vou te conduzir ali para te fazer lembrar da terra, do fogo, da água, do ar, que são todos esses oráculos que foram perdidos. Eu acho que na Matrix, no filme Matrix, é isso. É tipo, tá mostrando para todos nós como a gente vive nessa constante ilusão. E essa parte do oráculo me chama a atenção, porque a todo momento coisas acontecem, constantes sincronicidades no filme, mas só tem um momento que existe um movimento contrário ao que já estava acontecendo no filme, que ele vai ao oráculo. Inclusive, ela fala que ele não é o escolhido. Que ele não é o escolhido. E ele fica assim, como assim, né? Mas por que ele não é escolhido? Porque ele não se escolheu. Exatamente. Por isso que ele não é escolhido. Porque ele não tomou consciência do poder, do controle que ele tem sobre o ambiente em volta dele, né? Ele não tomou a consciência. Exatamente. Então vai lá, agora na teoria lá da consciência, das máquinas, não sei o que lá, como é que você consegue deslocar uma consciência se você nem tomou consciência? Exatamente. Inclusive no filme Matrix 4, muito criticado, mas eu adorei. Acontece a situação também dessa troca, né? Porque do feminino e do masculino, porque ali o Neo não tem poder, quem é poderosa ali é a Trinity, né? Então ali é muita filosofia, a gente tem que fazer um episódio sobre Matrix em breve. Bom, gente, tá acabando nosso tempo, mas eu queria que Mariana finalizasse aí, lançasse uma canção faz um som aí, Mariana. Né? Pra tornar a nossa noite, massa. que finalizar com chave de ouro esse bate-papo que eu amei, muito né? Bom. Sempre maravilhoso. E teremos muito mais em breve. Isso aí, vambora. Passou rapidinho. Não, passa rapidinho, cara. A gente vai ter outro sobre Matriz, vai ter outro que a gente fala sobre todos os arquétipos isso, que tem aqui. é Eu verdade. adoro esse papo. E agora? Canto com música. Só conferindo aqui, tá, gente? Que o ar-condicionado. Então eu vou cantar. Vou cantar uma música que fala um pouco disso. As minhas músicas estão vindo muito para esse lugar somos a continuação de quem veio antes da gente, o que vamos fazer com o mundo, o que a gente está fazendo. Tem uma, inclusive, que tá virando clipe, em breve vai sair. E eu vou cantar essa aqui. Aqui eu fico pertinho aqui. Isso aí. Tem um mundo dentro, meu corpo é vento que areja os
Sou muitas, estou por vir. Eu não sou de hoje, não sou só uma. Eu me invento, mudo com o tempo, eu me refaço. A cada encontro trago um pedaço do outro que também é meu. Sou eu. Quanto mais eu sinto, mais vou descobrindo novos mundos em mim. Brinco com o tempo, dissolvo as verdades, interrogo meus lados, me entrego aos afetos, me deixo expandir nessa deriva que é a vida. Eu não sou de hoje,